Aleluia. Mas Deus é bom e a sua misericórdia ela dura para todo o sempre. Amém. E sim, é uma realidade. Temos que estar sempre prontos. Porque a qualquer momento Jesus virá. E se nós não estivermos prontos? Pastor, mas estava a falar da pregação. Não importa. Temos que estar sempre prontos. Sempre preparados para aquilo que Deus nos vai requerer no momento. Seja um louvor, seja uma oração, seja uma pregação, seja uma escritura, seja o que for, incluindo a volta do Senhor Jesus. Por isso é que Paulo diz: examinar-se o homem a si mesmo. E esse examinar-se o homem a si mesmo não é só no dia da Santa Ceia. É todos os dias da nossa vida. E se for preciso, em todo momento, a gente tem que estar a examinar, a pedir ao Espírito Santo se estamos prontos para aquilo que Deus vai requerer de nós no momento, amanhã, agora, além. Amém? Amém. Então vamos lá abrir a palavra do Senhor em Filipenses. Carta aos Filipenses. No capítulo 2, Filipenses fica no Novo Testamento. E o Novo Testamento fica lá entre Gênesis e Apocalipse. Amém? Aleluia. Filipenses 2, glória a Deus, diz assim. Já todos acharam? Não. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga ai de mim. Graças a Deus que temos um índice. Glória a Deus. Aleluia. Filipenses fica a seguir a Efésios, fica a seguir a Coríntios. Amém? Amém. Aleluia. Diz assim, lá no capítulo 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Aleluia. Então vemos aqui uma passagem que fala sobre o nosso Jesus. Porque nós estamos aqui é para falar de Jesus. Amém? E diz a palavra que ele se esvaziou a ele mesmo, assumindo forma de servo. E a minha pergunta é: estamos nós a nos esvaziar de nós mesmos e colocarmos-nos como servos? E quando eu falo isto, não falo servos dentro da igreja somente, eu falo servos em qualquer lugar. Porque se nós nos tornarmos como servos no nosso trabalho, a palavra do Senhor nos exorta para nós fazermos para o nosso patrão como se para Deus o tivéssemos a fazer. Aleluia! Mas eu queria aqui questionar algo. Mais ainda, claro. A vossa pastora gosta de perguntar, não é? Dizer perguntas. Pergunta aí para o seu irmão que está aí ao seu lado. Eu sou importante? Eu sou importante. Não é para responderem uns aos outros.
Agora vou perguntar a si mesmos: eu sou importante? Eu sou importante. Salomão, lá no livro de Eclesiastes, ele fala que tudo é vaidade debaixo do sol. Por aí eu ia dizer: não, não sou. Não é? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade debaixo do sol, diz o nosso rei Salomão, ou pelo menos pelas escritas. Não é? Eu vou lhe dizer: é importante. É importante. É tão importante que Deus deu o seu único filho, que diz que se esvaziou a si mesmo, assumindo forma de servo e tornando-se semelhante a homens, que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. E foi pelo Leandro, pelo pastor Leandro, e foi pela pastora Carla, e foi pela Tamara, e foi pelo Luís, e foi pelo Isaías, e foi pela Jadiane, e foi por todos nós que isto aconteceu. Portanto, somos importantes. Claro que temos que andar em obediência. Claro que temos que nos esvaziar também a nós mesmos e nos tornarmos como servos. Claro que temos que andar segundo a palavra de Deus. Claro que temos que orar todos os dias para que a vaidade, o orgulho caia por terra. Claro que não podemos ter os nossos corações cheios com os tesouros deste mundo, porque são tesouros que se corrompem, são tesouros que apanham ferrugem, são tesouros que a traça corrói. Temos que andar com o nosso coração cheio do único tesouro que é real e é eterno, que é o reino dos céus e a sua justiça. Aleluia! Foi para isso, foi por isso que Jesus se humilhou e morreu naquela cruz por cada um de nós. Aleluia! Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Nós, outrora, meus amados, o pastor trouxe aqui uma palavra de início de culto, amém, em que falava que não somos mais aqueles velhos homens, aquelas velhas mulheres, mas somos novas criaturas em Cristo Jesus. Mas nós, outrora, meus amados, e vamos nos lembrar um pouco desse outrora, para perceber mais ainda deste sacrifício. Aleluia! Nós éramos inclinados para a carne. Se andarmos um pouco para trás, lá em Romanos 8. Aleluia! Romanos 8, o verso 4 e 7 a 7 nos diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Meus amados, amém. Se nós éramos velhos, morremos pelo batismo das águas, onde representa o sacrifício de Jesus. Amém? Se descemos
e nascemos um novo homem, uma nova mulher. Então nós não podemos andar no pendor da carne. Aleluia, mas nós devemos andar no Espírito, porque o Espírito de Deus, Ele habita em nós. Amém. Aleluia. Outrora, e vamos lá, 2 de Coríntios 4:4. Outrora nós éramos cegos. Assim como Saulo, antes de ter um encontro com Jesus, ele era cego espiritualmente, meus amados, porque ele conhecia a Torá. Ele era nobre. Aleluia. Amém. Então ele conhecia, mas ele ainda não tinha um encontro com Jesus porque havia escamas espirituais em seus olhos. E ele não via mais além do que a letra. Porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Então lá em 2 de Coríntios 4:4, aleluia, diz-nos assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Assim estávamos nós antes do nosso encontro com Jesus. Assim era Saulo antes desse encontro com Jesus. E quando ele teve esse encontro, eis que Jesus toca em seus olhos e essas escamas caem por terra. Aleluia! Aleluia. Nós estamos a ver o que acontece antes e o que é agora, ou o que acontece quando nós vamos falar. Porque a palavra diz: ide pregar o Evangelho a toda a criatura. Aleluia! Porque muitos Saulos estão a precisar de um encontro com Jesus. Saulos lá fora, mas também há Saulos dentro da igreja. E há muitos que estão iletrados, mas não estão com revelação. É? Meus amados, outrora nós tínhamos os nossos ouvidos enfermos e nós ainda não podíamos ouvir o que ouvimos hoje do Espírito Santo. Mateus 13:13. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 13:13 dá-nos um alerta, por isso precisamos de estar sarados. Aleluia, ter os nossos ouvidos bem curados. Perdão, estou errado, Mateus. É Marcos. Eu já disse bem isso, Mateus 13:13. Sim. Aleluia, Jesus. Mateus 13:13 diz assim: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. Amém? Nós, se não buscarmos a face do Senhor, se nós não buscarmos a palavra continuamente, constantemente, meus amados, nós não vamos entender. Não vamos ter revelação. É preciso orar em todo o tempo. Aleluia! Nós éramos. Eu estou a dizer que éramos. Vocês concordam comigo, certo? Amém. Nós éramos. Em nome de Jesus, já ressuscitamos com Cristo Jesus, nova criatura somos, foi pregado logo no princípio, hoje aqui. Mas é bom de vez em quando nós nos lembrarmos de onde Deus nos tirou. Para que o nosso louvor continue com fervor, para que a nossa adoração continue cheia de unção, aleluia, e que o nosso desejo seja mais e mais. Então nós éramos cheios de maldição. Nós, meus amados, muitos não sabem, mas há maldições que vêm de gerações em gerações. E essas maldições só são quebradas em Cristo Jesus. Aleluia. Muitos recorrem a outras coisas para
são feitos. E aquela maldição se torna uma bola de neve e fica maior e maior e maior e começa a entrar outros deuses até que só Jesus cura. Só Jesus sara. Só Jesus liberta. Aleluia! Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A boca, diz lá em Romanos 3,14, perdão, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Outra situação que havia em nós, aleluia, é que além da maldição que vinha da nossa geração, a nossa boca era uma constante maldição para a nossa própria vida, assim como para a vida dos outros que estão à nossa volta. Amém? Nós éramos um povo de dura cerviz. Quem se lembra lá do povo que saiu do Egito, que Deus o tirou, que Deus pôs uma coluna de fumo e uma coluna de fogo, aleluia. Um povo em que Deus todos os dias lhe apresentava maná. Um povo onde Deus não lhe faltou com nada, porque, meus amados, hoje o sapato se rompe e nós temos que ir a correr comprar outro porque nada dura. Mas aquele povo andou 40 anos no deserto com a mesma roupa e com os mesmos sapatos. Imaginem o Isaías e a Jodiane, que hoje têm 5 anos, aos 45 anos continuam lindos como hoje com aquelas roupinhas. Porque as roupas cresciam a par com eles, os sapatos cresciam a par com os seus pés. Aleluia! Mas mesmo assim, era um povo que murmurava. Vamos lá ler em Êxodo. Trabalho de casa. Ao conhecer esse povo, que Deus disse para Moisés: povo de dura cerviz. Mas a verdade é que nós já nos batizamos nas águas, a verdade é que já caminhamos há uns anos com Jesus, com o Espírito Santo, mas eu vou-vos dizer, aqui ainda há algo que ainda nos faz ser assim também um pouco duros de cerviz. Porque já chove há uma semana, daqui a pouco já estamos aqui a reclamar por todos os lados. Já é água por todo lado. Está tudo cheio de mofo. Já tudo cheira mal. Mas se tivesse calor de 50 graus, o que é que nós estávamos a fazer? Deus, chega de tanto calor, Deus, já chega. Vinha a chuva, Deus, já chega. Nós não estamos satisfeitos com nada. Mas a palavra do Senhor é clara e ela nos diz: em tudo dai graças. Em tudo, se é em tudo, é quando chove, é quando faz sol, é quando dói aqui, é quando dói acolá, é quando temos menos pão, é quando temos mais pão. Em tudo dai graças. Aleluia! Nós éramos um povo de coração corrupto. Eu estou a dizer outrora, porque agora ninguém é assim, pois não? Amém. Não é só a mãe, pois não, meu irmão? Sim, é verdade. Temos que assumir quem somos. São os falhos. Só houve um justo. Jesus. Aquele que se achar salvo uma vez, salvo para sempre, desengane-se. Porque nós todos os dias pecamos. Estamos a ver vários tipos de situações de outrora, mas que agora ainda continuam a ser reais. Não digo que são frequentes, meus amados, mas de vez em quando ficamos um bocadinho cegos espiritualmente. Ficamos ou não ficamos? Ficamos. De vez em quando deixamos que a cera aumente em nossos ouvidos e deixamos de ouvir aquilo que Deus tem para nos falar, para que a nossa voz fale mais alto. Eu não estou a dizer nada que não aconteça hoje. Por isso é que Deus nos está a trazer este alerta.
aleluia. Lá no capítulo 17, o profeta chorão, mas eu gosto deste profeta. Ele era chorão, é como eu. Quem não chora, aos pés da cruz, quem não chora. Enganoso é, no verso 9, portanto, Jeremias 17, capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mas eu vou ler o 10 também, que diz assim: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, se nós nos mantivermos com o coração corrupto, vai haver consequência. Foi a palavra que eu disse, não fui eu, pois não? Deus vai dar segundo as suas ações. Porque Ele sonda o nosso coração, Ele sonda a nossa vida, os nossos pensamentos, o nosso caminhar. O salmista lá no Salmo 139, ele diz: se eu for para o alto, tu lá estás. Mas se eu for para o mais profundo abismo, tu lá estás também. Nós não nos conseguimos esconder daquele que é o onipresente. Aleluia! Ele está em todo lado. Por isso é que a palavra em Apocalipse nos diz que Ele tem olhos de fogo. Os olhos que tudo vê. Ela não dorme. Ela não dorme. Enquanto nós temos necessidade de dormir, o guarda de Israel, ele não dorme. Ele está atento. Amém? Amém. Aleluia. Nós éramos um povo, em nome de Jesus, porque hoje nós não fazemos isso, eu creio pela fé, em nome de Jesus, que andávamos em caminhos maus. Aleluia. Está lá em Provérbios 1,16. Eu gosto de ler as Escrituras porque eu não gosto de falar de mim mesma. Eu gosto que seja a palavra a falar aos nossos corações completamente. Glórias ao nome de Jesus. Diz assim, Provérbios 1,16: porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Infelizmente, meus amados, nós estamos num tempo onde estamos a ver isto diariamente. Diariamente. E vou-vos dizer mais, já não é só lá nos outros países, não. Já não é só lá nos outros países, não. Em Portugal as coisas estão a ficar feias. Feias. Tem orado pela sua nação? Tem orado por salvação da sua nação, do seu país? Vocês viram o que crianças fizeram a uma criança na escola? É que já não se vê só nos adultos. As pessoas cada vez mais correm para o mal, para proceder ao mal, onde esse mal escorre sangue de vidas inocentes. Nós vamos pela rua e um alucinado destes, qualquer coisinha, pum, um tiro. Pum, uma arma branca. Mas o problema é quando se começa a ver também nas crianças. Bullying. Bullying. E parece que o povo anda cego. Parece que os pais andam cegos. Parece que os educadores andam cegos. Parece que anda tudo cego. E não vê o que se está a passar nas nações
Mas nós estamos em Portugal, eu falo da nação de Portugal, onde há marcas espirituais e físicas que ficam para o resto da vida, na vida de uma criança. Amém? Esses eram os caminhos em que nós andávamos, certo? Mas hoje, em nome de Jesus, estamos sarados. Mas também, em nome de Jesus, Deus nos chamou para ir ao encontro dessas vidas, para os trazer a salvação e eles virem para os caminhos da paz, para os caminhos do amor, em nome de Jesus. E nós éramos um povo sem Deus. Assim como a nação de Portugal e todas as outras nações, somos um povo sem Deus. Um povo onde já se faz o próprio homem, é que já não se vai aos outros deuses, já o próprio homem se está a tornar um Deus, se está a fazer de Deus. Continuamos lá em Provérbios 4, 19. Ainda há quem diga que a Bíblia não está mais atual. Provérbios 4:19 diz: o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Ainda dizem que a Bíblia já não está atual, já está desatualizada. É o maior erro que podem pensar. Porque nós já lemos aqui bastantes pontos de outrora, mas que hoje estão vivos e continuam vivos na nossa nação ou em toda a parte do mundo. Verdade ou não é verdade? É verdade. Então a Bíblia não está desatualizada. A Bíblia previa algo que já acontecia na altura e que hoje se manifesta com maior força ainda. Quando não havia de acontecer com Francisco. Porque vários pontos que nós lemos hoje aqui nos fala de antes da vinda de Jesus. Então eram pontos que já não haviam de estar assim tão fortes como estão nos dias de hoje. Mas a verdade, meus amados, é que Jesus morreu e ressuscitou, como lemos aqui em Filipenses 2. Ele se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte da cruz. Para nos dar libertação e salvação. E eu vou-vos dizer que se calhar já não há ninguém ao cimo desta terra que não saiba esta verdade. Está a ser pregado em redes sociais. Está a ser pregado aos quatro cantos deste mundo. Missionários a ir a sítios onde ninguém quer ir. Mas cada vez mais, esta realidade de outrora está mais forte hoje. E o povo não quer saber de Deus. O problema, irmã Tamara, não é quando esta realidade está mais forte lá fora. O problema é quando esta realidade está a entrar dentro da igreja. E quando, com amor, talvez, se começa a fazer, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer daquele modo, vamos fazer assim, que é para agradar ao povo. E a primeira pergunta, mas e se nós fizermos assim, estamos a agradar a Deus? O problema é que cada vez mais se ouve que Deus é amor, Deus é amor. Até vamos fazer um louvor. Deus é amor, Deus é amor. Até o resto da Escritura. Até onde é que fica o fogo consumidor?
um amor que exorta. É um amor que cuida. É um amor que não quer ver os seus filhos caídos. É um amor que quer nos libertar do jugo do inimigo. É um amor que manda fogo. Que muitos caem no altar. E não é porque chegou a hora e Deus levou, não. É porque o pecado que está oculto ao homem, mas não é oculto a Deus, está em permanência. É porque cada vez mais se coloca dentro da igreja aquilo que Deus não quer, que deixou bem claro o que era e o que não era para a igreja. Porque cada vez mais a igreja de Cristo, que também já foi falado pelo pastor hoje aqui, as noivas, a noiva do Cordeiro, cada vez mais está-se a esquecer de ir ao azeiteiro buscar o azeite. E as candeias estão-se a apagar. Sabem porquê? Porque os tempos mudam, irmão Francisco. Espiritualmente estamos aqui a falar. Já não se usam candeias. Agora usa-se a luz elétrica. Mas quando houve o apagão, o povo estava num desespero. E foi de horas. Foi um apagão de horas. Mas e se a nossa vida espiritual não se apagar só umas horas? E se apagar eternamente porque a noiva já não busca mais o azeite de Deus? Ou porque é que a noiva vem só buscar o azeite ao domingo ou à quarta-feira? E à segunda, terça, quinta, sexta e sábado, o gaiteiro continua fechado. O azeite se apaga. A candeia se apaga. Porque o azeite não dura sempre. Porque o azeite não dura sempre. Amém? Amém. Se você não tocar no azeite, ele estiver ali quietinho, dentro do candeeiro, ele vai lá ficar tempos sem conta. Mas se você usar o azeite, ele vai acabando. Então é preciso renovar o azeite todos os dias. Meus amados, para terminar, podíamos continuar esta pregação, que havia aqui muito, mas para não se tornar lançador, quem sabe, se Deus quiser, continuaremos no outro dia. Mas para terminar, também já falámos hoje aqui que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E quando nós ouvimos este tipo de escritura, a nossa boca abre só, aleluia, amém. Então porquê é que nós não temos que renovar todos os dias o Espírito Santo em nossa vida? Ah, pastora, porque ele habita em mim? Sim. Amém. Glória a Deus. Mas deixa de falar para a tua esposa uma semana. Amém? Ainda bem que é assim. Deixei de comer. Eu não vou dizer 40 dias, por 40 dias, Jesus jejuou 40 dias, não posso falar em 40 dias. Vamos falar aqui 2 meses. Deixem de comer. Deixem. E vejam o que acontece no vosso corpo físico. Eu precisava de perder uns quilos. Estava jeito. Não é porque o marido se incomoda com os quilos, não é? Agora, é exatamente o mesmo que acontece se nós não dermos atenção ao Espírito Santo. Se nós não renovarmos o Espírito Santo em nossa vida. Se nós não alimentarmos o nosso Espírito com a palavra viva. Aleluia! É assim. Nós morremos. Nós morremos espiritualmente. Amém? Estão felizes? Amém.
Ainda me amam? Amém. Amém. Estou feliz. Vocês amém. Amém. Vamos renovar o Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Meus amados, ninguém me pede aqui que se leia capítulos e capítulos e capítulos. Não! Porque se vai ler capítulos e capítulos e capítulos e não tiver a revelação, vai ficar na letra e a letra mata. Mas ler, pedindo a Deus a revelação, nem que seja um capítulo, nem que sejam os versículos, desde que Deus fala, desde que Deus direciona. Aleluia! Oração. A palavra do Senhor diz: orai sem cessar. Está no trabalho, ora em espírito. Está em casa, louve e adore, mas ora. Está a fazer a janta, Paizinho, em nome de Jesus, ajuda-me para que isto não fique salgado. Ajude-me para que não fique insosso. Ajude para que eu não me esqueça do tacho ao lume e isto queime. Ei! Faça de Jesus o seu companheiro. Em todas as coisas. Está a fazer a cama. Jesus vai lá daquele lado puxar as orelhas. À cama. Não é? A nós é só de vez em quando nos começamos a portar mal. Porquê? Porquê que nós queremos tanto dar a mão a Jesus ao domingo e depois chegamos e deixamos a mão de Jesus? Pastor, eu tenho que dar a mão ao meu esposo. Meu amado, você tem duas mãos, deu uma para a esposa, deu outra à esposa. Ai não, ao contrário, deu uma ao esposo e outra a Jesus. Porque a mão a Jesus até se dá espiritualmente, nem é fisicamente. Olha, eu até tenho duas, uma é com Isaías, outra é com o marido, às vezes. Ei! Você gosta de viver? Amém. É bom viver. Embora estamos num mundo tribulento, atribulado e água por aí fora, é bom viver. Sabe bem estar em família, sabe bem estar com os irmãos, sabe bem estar à mesa a comer os bons petiscos. É bom viver. Agora imagine viver eternamente, mas com Jesus. Amém? Aleluia. Deus abençoe a todos vocês e que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações ao ponto de o outrora não continuar a ser mesmo agora, mas verdadeiramente estarmos transformados em Cristo Jesus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade e chamo